Voltamos. Não sei se foi problema aqui na minha internet ou da Lu. A primeira parte, inclusive, já guardei. E vamos que vamos. Sejam bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes novamente. Oi, Lu. Acho que caiu o meu ou o seu, vou te chamar de novo. Ao vivo é isso, né? Questão de internet, é o ao vivo, essas coisas. Eu Pois cheguei é. a salvar o outro, porque tive que sair, mas eu não tá perdido, não. Foi salvo, vai ficar em duas partes. A gente Você pode conseguiu fazer salvar. isso? Que bom. Deu. Então, gente, essa é a segunda parte. Oi, Gisele, bem-vinda, bem-vinde. A gente vai ter a primeira parte gravada e a gente está falando aqui, eu e Lu, agora, sobre essa diferença da bissexualidade com pansexualidade. E um ponto não é tão diferente assim, é muito de época. Né? Uma época um pouco mais, aí década de 90, 80, né? A bissexualidade era muito mais utilizada. E a pansexualidade, se você observar, galerinha de 20 e pouco, uma época mais atual, se definem mais como pan. Então tem a ver muito com questão de época, enfim. Mas deixar bem claro que não é tão diferente assim, já que, como vai para além do binário, né, o designado ao nascer, o biológico, homem e mulher, nós podemos muito bem nos interessar por pessoas não binárias, por pessoas trans, enfim, mulheres, homens trans, porque essa expressão de gênero não vai, né? A pessoa na rua está escrito aqui, sou não binária, sou não. A questão de atração vai para além disso, né, Lu? Sim, exatamente como eu entendo a minha sexualidade. Eu Também. não vou ficar pensando se é mulher cis, se é homem cis, enfim. É a Uhum. pessoa, né, que desperta o interesse, enfim, a atração. Sim. E não necessariamente um gênero, né? E me diz uma coisa, você, né, um pouquinho da sua história, do que você tiver à vontade para falar. Que não se estiver confortável, só dizer, não quero me expor tanto, enfim. Para você, como é que foi esse processo de se reconhecer, primeiramente, consigo mesma, na bissexualidade, e depois para os outros, família, sociedade? Eu acho que eu não tive muito essa questão de primeiro comigo e depois para a sociedade, É? né? Porque vou contar então lá desde o início, né? Quando eu comecei a entrar na adolescência, assim, eu lembro que eu tinha muita curiosidade de pegar as revistas que meu irmão comprava, de mulher nua, para dar uma olhada, tal, para ver como é que era. E como eu me entendia como heterossexual, tinha interesse por meninos, por homens, eu achava que era uma curiosidade natural. Até porque isso é dito, né? De forma assim aberta, que as mulheres têm curiosidade de ver outras nuas, que isso acontece com mulheres heterossexuais, tal. Então eu achava que era simplesmente uma curiosidade e não que era uma Uhum. atração em si. E aí, durante a adolescência, sim, tinha amiga que fazia aquela brincadeira de dar selinho, e eu tinha uma curiosidade, sim, de beijar, mas aí tinha vergonha, não sabia muito bem o que Isso era qual idade, isso. assim, você lembra, Lu? Mais ou menos. Ah, uns 16 anos, eu acho que. No ensino médio, né? De 15 assim, a 17. Uhum. E aí não tinha muita coragem também de propor isso, mas tinha curiosidade, ficava nessa, né? Enfim, esse limbo que a gente acaba caindo, né? Porque você. É como Uhum. se não pudesse ser bi, pode ser homo ou hétero. E aí a gente Caso toda uma fica. invisibilidade nos deslegitima também, né? Sim. Então eu só fui entender que de fato eu era bissexual na faculdade de psicologia. Que eu fui pega de Opa! surpresa por um beijo, né, de uma amiga. E aí que eu gostei, falei, interessante, acho que eu gosto, sim, de mulher. Então foi muito natural, assim, que eu entender que sim, então aquilo, tudo que eu tinha passado era, assim, desejo, não era só uma curiosidade, uma
hétero curiosa, né, como dizem, Uhum. e que não, era legítimo, era uma atração sexual, e aí eu me entendi como Sim, bissexual. interessante. E aí, no caso, dentro dessa questão, aproveitando para a gente falar da bifobia, né? Porque a questão da bifobia mostra muito três pilares que eu também aqui, totalmente nick aqui, a gente ia aproveitando. Tudo anotadinho, Fala de né, três Karina? pontos da bifobia Uhum. que a gente ainda vivencia: o apagamento, não pertencimento, porque você não está nem de um lado nem de outro, está em cima do muro, como é que é? E objetificação. São Sim. pontos realmente que mexeram comigo, né? Porque houve aí uma identificação, porque, primeiro, eu sinto até de colegas, amigos dentro da comunidade LGBT+, e fora. Ah, mas você, famoso bi de balada. Ah, porque na balada que eu já te vi com alguém e não te vi ainda namorando, então não tem aquela comprovação, como se a gente precisasse de um contrato, alguma Carteirinha, né? coisa assim, uma carteirinha, perfeito. Como se isso acontecesse com gays, lésbicas, eu acho que não, né? Então fica aquela coisa assim, de objetificar, principalmente as mulheres, homens também, mas as mulheres. Ah, são duas mulheres, né? Ah, o homem, tô namorando com você, mas sei que também você gosta de, de mulheres e outros gêneros, então é interessante. Existe uma fetichização também, que é complicado, né? Achar também que nós somos mais promíscuos, podemos até ser, gente, se a gente quiser. Isso aí qualquer pessoa pode ser, não é o problema, não é esse. Mas é de, também dentro da bifobia, de achar, poxa, não consegue ficar só com um gênero, vai querer sempre ter outras pessoas. E aí vem uma questão da subjetividade. Você pode ser monogâmico ou não monogâmico. Então, vai para além da questão também da orientação sexual, né, Lu? O Sim, que isso você acha? aconteceu, inclusive num namoro meu, que eu me relacionava Uhum. com mulher, e eu escutava as amigas dela, né, lésbicas, falando o quanto que era complicado se envolver com alguém bissexual, porque essa pessoa pode te acabar trocando por um homem. Eu acho que é um grande medo, assim, pelo menos que eu tenha percebido das lésbicas se relacionarem com mulheres Sim. bis, é isso acabar acontecendo no final, né? Que elas acham que Como se as mulheres, mesmo lésbicas, não pudessem trair, não pudessem se interessar por outras mulheres. Eu acho isso muito sim, interessante, porque é isso que eu penso. Ah, mas você pode se interessar, mas qualquer pessoa pode se interessar por outra pessoa, independente da orientação sexual. A questão se vai trair ou não vai trair, entra uma questão aí de subjetividade, da sua personalidade. São outras questões, sabe? Porque sim, você pensa assim, ah, mas tem mais possibilidades. Ok, mas não é por aí. Né? Se eu estou com uma pessoa e se eu estou envolvida com aquela pessoa, e se eu me vejo como uma pessoa monogâmica, eu estarei apenas com essa pessoa. Né? Se eu sou não monogâmica, o relacionamento é aberto, consensual, aí é outra coisa. Mas eu acho muito importante porque a gente sofre bifobia legal nesse sentido. Bi de balada, ah, nunca te vi namorando do mesmo gênero, porque a partir do momento que eu tô com um homem, ah, então você já voltou a ser hétero, é você não é hétero. mais bi. Uhum. A partir do momento que eu tô lá namorando uma mulher, ou uma mulher trans, né, ou não binário, enfim, ah, você agora é lésbica. E por que que a gente não pode ter para além disso? Então a gente sai literalmente da binariedade, dessa coisa de gênero, que a gente sabe que é uma construção social, apenas de um lado ou de outro. Não existe o meio termo, não existe o para além disso. Nós somos plurais, né, Lu? Sim, e assim, o quanto isso acontece, como você estava falando, até dentro da comunidade, né? Eu estou falando aqui de Muito. experiências, porque quando eu tive relacionamentos com homens, era como se eu fosse hétero, então não existia muito essa questão, né? Existia sim a questão da fetichização, né? Ah, então você é bi, então dá para chamar uma Então dá para amiga, chamar então uma. vamos Isso aí. brincar, né? Sim, vamos chamar um amigo também, ué, porque sou uma amiga, né? Mas, assim, no meu relacionamento com mulheres também, quanto que a gente é invisibilizado, porque não muito tempo atrás, bem recente, eu estava numa confraternização e aí eram mulheres
mulheres que se relacionavam com mulheres naquele momento. E aí a fala de uma delas, e que todo mundo brincava, ria, corroborava, é que ali só tinha sapatão e mulher de sapatão. E aí eu demorei até um pouco para entender isso. Na terceira vez que isso foi repetido, eu entendi. Não, eu não sou mulher de sapatão. Eu sou uma pessoa, eu tenho a minha sexualidade definida e eu sei muito bem qual é a minha orientação, né? Mas depois eu fui entender o porquê daquele incômodo. Porque tinham duas mulheres ali, que até então eram héteros, se consideravam heterossexuais e tinham se apaixonado pelas respectivas mulheres. E eu acredito que se incomodava muito as lésbicas da relação, no caso, pensar que elas estavam se relacionando com uma mulher bi. Tanto que as próprias mulheres que têm atração por homens e estavam numa relação com mulher também não se identificavam como bis. E ok. Mas eu não gostei de escutar que ali eu era mulher de sapatão. Eu deixei de ser uma pessoa, eu virei um status, só um relacionamento, no caso. Sim. Eu estou vendo aqui, aproveitando para ver o comentário, para a gente fazer também essa interação, que uma falou que não deveriam existir rótulos, basta existir respeito. Seria ótimo. Minha amiga, Vanúcia, maravilhosa. Amiga, seria ótimo, né? Seria ótimo se na sociedade que a gente vive já estivéssemos nessa posição, mas ainda não é o caso. Por isso, ainda também as necessidades de levantar bandeiras, né? De falar mais sobre isso, que esperamos que chegue a esse ponto. E Nona Miquette disse aqui, você vive tendo que validar quem você é. Porque as pessoas cobram e julgam como se você precisasse justificar para o outro sobre você e não algo pessoal, mas dependente do outro com quem você está. Exatamente. Né? Então, é aquela questão, o outro, como é que o outro, a outra pessoa pode dizer quem você é, gente? Vamos pensar aqui. Quando uma pessoa está lá desde novo, né, já dentro dessa heteronormatividade, vivendo sua vida, você questiona a pessoa? Ah, você é hétero, mas fala mais sobre isso. Como que você vai se questionar descobriu aquela hétero? pessoa? Hã? Como você se descobriu hétero? Tem Não certeza é? que você sente atração De só onde por vivem, de onde homens? surgem, do que comem, se alimentam. Porque você só pode saber, se você se define como bissexual, é necessário respeito, sim, sabe? A pessoa não quer aceitar, aí é o problema dela, entra uma bifobia, às vezes a pessoa tem uma questão interna mal resolvida, que a gente pode fazer até um paralelo com a psicologia, né? Por que aquilo te incomoda tanto? Seja na bissexualidade, seja na lésbica, gay, transexual, por que aquilo te incomoda tanto? Se for esse o seu caso, procurar terapia, procurar ajuda, né? Tem 2 psicólogas aqui, enfim, que podem colaborar para essa desconstrução. Né? Até que ponto existe uma homofobia internalizada? E a gente projeta para a sociedade, a gente projeta para o externo. Percebe? Sim, com certeza. Né, Lu? E aí, eu acho bem interessante, porque outra coisa que eu acho importante trazer para desmistificar também, sabe? A questão que a gente já trouxe da fetichização, da objetificação, a questão de achar que, olha, outra coisa que a gente estava até no aulão, que você falou, divide comigo, amiga. Aí eu falei, a questão de fita métrica. Às vezes perguntar para você, vem cá, você está mais propensa a se atrair por homem, por mulher? Como se é matemática isso? É o quê, gente? Sim. Como que eu vou medir? Nós somos pessoas, né? E a gente se atrai por expressões de gênero. E não necessariamente dentro dessa normatividade de homem e mulher. Pessoas. Pessoas, né? Sim. Como que mede atração, né? Desejo sexual? Eu não faço ideia. Sabe? E me diz, então você falou de casos aí da sua vivência, Lu, de bifobia, né? Que já tem vivência aí mais nova atualmente. E como é que você lida com isso? Como é que fica para você o seu interior? Você acredita, porque eu aí gosto de fazer um paralelo também com a nossa saúde mental. Pelo fato da gente, na sociedade, ter ainda muita LGBTfobia,
né? E, e acusações, enfim. Nós podemos ser mais propensas à ansiedade, à depressão, coisas nesse nível, né? Taxa de suicídio das pessoas bissexuais é alta, das outras siglas também, pelo fato de, além da gente ter nossas questões, tem toda uma sociedade ainda bem heteronormativa. Como é que você vê essa questão da saúde mental? Então, Karina, eu estava pensando assim que para mim é novo essa questão da bifobia. Não é muito falado sobre o movimento bissexual e o Nick, né? Foi muito importante de eu ter encontrado o perfil dele, de eu começar a seguir, de Maravilhoso. Eu vou escutar o anotar que aqui, ele gente. Eu vou botar fala. no comentário para vocês seguirem Sim, o Nick, tá? porque a gente não tem muitas pessoas que trazem esse conteúdo, né, sobre a bissexualidade. E aí eu não percebia essas coisas que a gente passa como bifobia. Então, por isso que eu falei, essa situação recente que eu contei aqui, que eu demorei até entender que aquilo era bifobia. Então, eu acho que eu ainda estou entendendo o que é bifobia, entendendo o que é preconceito contra a bissexualidade, porque para mim sempre foi muito tranquilo. Também com a minha família foi muito tranquilo a questão Se eu de perguntar, assumir. como é que foi com a sua família? Sua mãe, seu pai, irmão? E aí? Eu Então, gosto de saber também. eu ficava muito tensa, na verdade, né, de contar, assim, olhar, ai, como é que vai ser isso? Mas quando Foi? aconteceu, foi muito tranquilo, foi muito Você já estava na natural, sabe? faculdade? Quando você Sim, que falou? quando Você estava na faculdade? que foi quando eu entendi que eu era bissexual, foi na faculdade, né? Então, eu pude falar para minha família depois de ter entendido isso, e não foi durante a faculdade, foi justamente depois, quando eu já tinha relações um pouco mais estáveis, assim, com mulheres, né? Que durante a faculdade foi mais uma experimentação, só ficava, não tinha relações mais estáveis, assim. E aí, com a minha mãe, ela tinha conhecido uma menina que eu ficava, e aí ela Uhum. percebeu que não era só uma amiga, e aí ela começou a perguntar, tal, como é que Ela que foi era. sondando. É, ela foi perguntando assim, e aí eu falei, não, mãe, ela não é só minha amiga, a gente fica também, tal, enfim. E a minha mãe, tudo bem, sem problemas. Com o meu pai eu fiquei mais tensa, né? De conversar, Hum, assim, porque eu achava que seria um problema dele aceitar, assim, ele é filho de italiano, então tem uma outra perspectiva, né? Tem uma E questão mais aí, conservadora. sim, sim. E aí eu só contei pra ele quando eu já estava namorando uma mulher. E ele também tinha conhecido a Uhum. minha namorada da época, e aí eu falei depois que não era namorada, que não era só amiga, era minha namorada, e aí também foi muito tranquilo. O importante é você ser feliz. E eu senti de fato esse acolhimento, não foi só uma frase da boca pra fora, sabe? Uhum. Pro meu irmão eu nem conversei, acho que ele só conheceu essa namorada, enfim, e sabia que eu era bi, então, Atualmente você está casada, né? sim, casada com uma mulher, Com uma mulher. E sim. aí, como é que você, hoje, também nessa vivência, que é uma outra vivência, né? Uma nova pessoa, enfim, que cada relação é uma relação, a gente não tem aqui ficar na comparação. Quando vocês estão juntas, você já fica mais tranquila, fica com receio, dependendo do lugar que vocês vão, porque, infelizmente, estamos nesse sistema ainda bem preconceituoso. Como é que é atualmente, assim, para você, Lu? Então, Karina, o curioso é que eu me sinto tão à vontade, que eu não me sinto como se fosse errada, como se estivesse excluída, como de Uhum. fato Que alguma não é, parte da né? Não é nada sociedade nos errado aí. enxerga. Sim, mas É, tem uma parte da sociedade que enxerga assim, né? Que eu me é. surpreendo às vezes com alguns olhares, porque acontece. Hum. Esses olhares Olhares de repressores, reprovação? sim, de reprovação, de estar olhando assim, estão de mão dada, estão se beijando. E assim, até de Hum. pessoas que a gente viajou para o Nordeste há pouco tempo, de um homem gay vir comentar, é isso mesmo, tem que se beijar, parabéns. E eu, Tipo gente, mas não estava assim, fazendo nada demais, preconceito. sabe?
tava curtindo a viagem. Aí vai pro lado meio excesso, né? Vai pra uma coisa meio, não sei. Não, eu entendi, porque ele é do Nordeste. E assim, como a gente tá aqui tem menos preconceito do que lá, né? As pessoas estão mais acostumadas a verem relações, né? Gays, lésbicas, assim, enfim, de mão Aqui, dada, né? de Rio e São beijo. Paulo, né? Aqui. Principalmente. Então, eu entendi que até Verdade. por serem dois homens, não conseguiriam ter essa liberdade. Mas a gente, no caso, eu tava só curtindo, eu nem percebi o que eu tava fazendo. Não era pra afrontar, não era pra vocês vão ter que me engolir, sabe? Algo do tipo. Então, pra mim já é tão natural que quando eu me deparo com esses olhares, com esses questionamentos, é que eu me surpreendo. Falo, ué, aí a gente ainda vive numa sociedade preconceituosa, né? Mas você percebe uma mudança da época lá da faculdade para agora? Você percebe alguma mudança assim dentro de militância mesmo, de estar sendo mais discutido, disso estar sendo mais, cada vez mais naturalizado, já que não é doença, não é transtorno, é algo que está ligado à nossa sexualidade, faz parte da nossa personalidade também? Com certeza eu percebo, porque do meu último relacionamento com mulher para agora tem 6 anos, e na época eu não tinha noção do que era bifobia. Então, o que eu estava falando agora há pouco, né, que ter consciência da violência que a gente sofre enquanto bissexuais é muito recente, muito recente. Eu acho que coisa de poucos anos, assim, no máximo 3 anos para cá. Então, eu acho que tem mudado, sim, muita coisa. A gente tem existido mais, né, nos discursos, nos lugares. A sua amiga aqui é um nome em inglês, assim, Complete Health. Esse é o perfil profissional. O nome dela é Vanúcia. Vanúzia? Vanúcia. Vanúcia. Ela botou aqui: as pessoas não deveriam ter medo de ser quem são. Escolhas são individuais. Volta novamente a questão do respeito ao outro. O mínimo, né? A gente deveria ir pensar. Por que a sexualidade do outro, né, incomoda? Por que incomoda, né? Aí volta a questão também de uma psicologia. Jéssica. Oi, Jéssica. De uma questão psicológica, sabe? De uma questão aí. Aí você vê ainda o governo que a gente está, não vou falar muito para não criar muito problema aí, mas um desgoverno, né, que também colabora negativamente para a questão aí. E aproveitando também, não só, Lu, da nossa visão como pessoas bissexuais e sendo mulheres. Como é que você vê também isso aí já dentro de uma questão que você também procura aprofundar do feminismo? Mulheres, né? Somos mulheres, tem a questão da bissexualidade. Como é que você percebe dentro também a questão do feminismo, dentro dessa concepção? Então, me entristece muito essa visão, né, que eu contei agora há pouco, das pessoas não entenderem muito bem sobre a nossa sexualidade, porque o feminismo, ele tem que servir para lutar por todas as mulheres, independente de orientação sexual, de faixa etária, de raça, de condição social, né, financeira. E aí, quando você quebra esse movimento, você racha esse movimento, né, em não, essa sexualidade não é legítima, aquela que é legítima, enfim. Com essas discussões, a gente acaba se perdendo do objetivo principal. E acaba se tornando uma rixa dentro daquele movimento. Inclusive, também isso pode ser aplicado ao movimento LGBT, né? Enquanto deveríamos estar lutando contra a norma hegemônica, né? A cria competitividade, umas coisas nada a ver. Sim. Acaba se perdendo dentro do movimento, isso vai se tornando discussões menores que aí você se perde do objetivo principal. Então, me entristece mesmo o feminismo não poder ser mais unido, né? No sentido mesmo de todas as mulheres terem esse espaço de voz, de luta, enfim, de ativismo. Verdade.
sim. E assim, pessoas aí que estão chegando, outras que vão ver depois, vai ficar gravado, gente que já entrou e saiu. Gente, nós não somos confusas, não estamos em cima do muro, não é indecisão, sabe? Coisas assim bem bifóbicas, falas assim preconceituosas. Não entende? Vê nossa live, vai estudar, vai entender melhor o que que é, sabe? De limitar, querer nos limitar. Eu acho que é Sim. isso, querer encaixar. Quero te ver dentro de um padrão de qualquer jeito. Mas dentro dessa pluralidade que nós somos, não tem como. Tanto que é LGBTQIA+. Esse mais é de mais possibilidades, de diversas possibilidades, de nível de sexualidade, de identidades, etc, etc, etc. Até porque, se for pensar nessa perspectiva, a gente vai falar da nossa, né? Eu que não consigo entender por que todo mundo não é bissexual. Acho que o mundo ia ser mais feliz. A Jéssica falou: o padrão impede as pessoas de serem felizes e fazer os outros felizes. Aí a pessoa fica uma gente mal amada aí. É lógico, a Luan, o feminismo depende da opção sexual, da orientação sexual, né? Sim. É uma coisa interessante também, porque alguns termos vão mudando, né? Com o passar do tempo, a gente vai se atualizando. A questão da opção sexual, por exemplo, ela ficou durante muito tempo, um tempo aí, vista dessa forma. Mas aí foi necessário rever, porque a partir do momento que é uma opção, eu posso optar em gostar só de homens ou só de mulheres. É diferente, tá? É uma orientação. O que é uma orientação? Isso já nasce comigo, né? Já nasce comigo e vai ter algum momento da minha vida que isso vai vir mais à tona. Eu demorei, tá, gente? Meu caso aí já foi com 30 anos de idade. Fala um pouco da sua experiência. Ah, eu quero saber. Ai, gente, exposição, exposição. Então, no meu caso, eu acho que eu demorei. Por quê? Era algo que eu já também percebia desde a minha adolescência, uma visão diferente, um olhar diferente, uma coisa assim. Mas fui assumir para mim, até levar isso para minha mãe, que até hoje não aceita, tá? Diga-se de passagem, aí problema dela, e para o meu pai, enfim, da minha bissexualidade. Foi quando eu experienciei de verdade estar com uma mulher, né? De beijar, de ter uma experiência mais íntima, enfim, já com 30 anos. Porque é uma coisa que era interessante que outras pessoas que já me conheciam falavam: Karina, que antigamente usava muito o termo gilete, né? Acho que tu é gilete, cara. Tu raspa aí dos dois lados, aquela coisa bem. Esses Pois termos é. assim, né? E Uhum. aí eu falei: gente, será? Porque eu fui pensando, né? Porque tem uma coisa que às vezes a sociedade quer dizer para você, mas eu falei: eu tenho que descobrir por mim mesma, né? Como tudo na vida. A gente ir atrás do nosso autoconhecimento. E aí, já com 30, já estava formada, né? Já estava formada em psicologia, já vivendo aqui no meu espaço. E eu falei: vamos ver. Mas ainda não tive a oportunidade de namoro. Eu ainda tenho essa vontade, né? De ter essa experiência de namoro, uma coisa mais séria, enfim. Mas se tiver que ser ou não, isso não tem problema. Mas é interessante, porque a gente tem até uma. Não vou entrar aqui, acho que a gente não vai expor em nomes, mas nós temos até uma colega, né, uma irmã, né, que foi se assumindo, vamos dizer assim, foi vivenciar já de quase 50 anos. E que Então, não se enxerga como. até então não se enxergava. Justamente, Foi quando. ainda hoje tem dúvida. Sabe por Porque, quê? justamente pela Que será essa dúvida? legitimação, né? Porque, só Uhum, tive relações estáveis com homens e só fico com isso, mulheres em ocasiões especiais, isso. enfim, festa, então não se enxerga como bi. Não Porque consegue. duvida até de si mesma, né? Duvida por toda essa bifobia Sim, de achar que você não pode ter essa experiência com mais gêneros. E às vezes, né, gente, é interessante também, né, já que você falou, Lu, a pessoa pode passar a vida toda, tá? e não Não entender. tendo efetivamente uma relação ali, pele, né? Beijo, intimidade com Sim, alguém do mesmo gênero para essa identificação bissexual.
Não, e aqui no nosso papo, eu tô até percebendo que aí teria que ser uma pesquisa para entender, porque eu acho que então nós bissexuais acabamos por demorar mais tempo para entender que somos bis, ou até passar a vida inteira sem entender que somos bis. Pode ser, pode ser. Porque eu É fui na algo faculdade, 20 e realmente poucos anos, você já com 30. 30. Uhum. Nossa amiga ali em comum, né? Que você sabe quem é, mas não estamos aqui para expor já com quase 50, Sim. entende? Uhum. E aí você vê, por exemplo, vê a Daniela Mercury, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque ela é clara e não é necessariamente ela foi já com mais idade, já com filhos grandes, foi casada durante muito tempo. Isso não quer dizer que ela se tornou lésbica, tá, gente? Tem que perguntar como ela se define. Isso é muito importante dizer, né, Lu? Porque parece o seguinte, que a pessoa esteve no armário a vida toda enganando aquela pessoa, tá? Não Sim, tem uma visão sim. assim? Enganando aquela pessoa. E não, na verdade, ela se permitiu experienciar, se atraiu por uma outra do mesmo gênero. Então, pergunta a ela: olha, Daniela Merkel, você se define como? Se ela quiser dizer que é lésbica, né? Não, sou lésbica, ok. Quem somos nós para dizer não, mas você se relacionou com homem? Não somos nós. Mas também ela pode muito bem dizer: não, bissexual. Fui muito feliz no meu casamento durante muitos anos, tive até filhos e tal, mas não deixou de existir o outro lado. Sim, Né? Eu acho que inclusive, essa invisibilidade é importante a gente falar mesmo, Lu, porque você vê casos como, eu gosto de trazer alguns casos aqui, ó, reais. Fred Mercury, tá, gente? Não era gay, ele era bissexual. Isso mostra no filme dele, esse mais recente, Bohemian Rhapsody, né? Enfim, deixa bem claro que ele foi apaixonado sim por uma mulher, inclusive esta que ele deixou quase a herança toda, tá? Renato Russo, bissexual não, ele também, canta porque na fala música isso, né? gosto de meninos e meninas, que eu adoro, Mais total, né, claro do que música. isso. Né? Ele teve que colocar numa letra de música, sabe? Então, vamos observar por que que, né, a partir do momento que a pessoa está, ou ao contrário, né, a pessoa sempre se relacionou com alguém do mesmo considerado, porque pode ser não binário, do mesmo gênero. E em um dado momento se atrai pelo dito, o oposto, né? O oposto do que você se identifica. Não deixa Inclusive de a ser própria bissexual. Marielle Franco também, né? Ela se Mas identificava. importantíssimo, porque Marielle, exatamente, Cazuza, Marielle, é que elas estão lésbicas. Até hoje, se a pessoa não falar sobre, vai achar que ela é lésbica. Todo mundo cita como se ela fosse lésbica, tivesse sido lésbica, né? Na verdade, ela Olha, se gente, percebam declarou. o nível de apagamento e de visibilidade disso. Percebam. Porque é uma necessidade de estar sempre no binário da sociedade querer enquadrar. Você é lésbica, você é gay, você é isso ou aquilo. Não podemos ser dois ou mais. Então, quando a Não gente fala podemos de ser não binaridade, plurais. por exemplo. Oi? Não podemos ser plurais. É. O não binário, então, gente, nossa, é um ponto que eu vou trazer, acho que vai dar pano para manga. Porque. Que horas tem, por favor, Lu? Para a gente não Bem, perder muito. 15 para as 10. Então, nesses últimos 15 minutinhos, vou deixar a Lu à vontade. Vocês podem, quem está aí, gente, agradeço muito a participação, vai ficar gravado, podem te perguntar, né, se tem alguma dúvida em questão dessa bissexualidade, se tem algum comentário também para acrescentar, né? A Cláudia botou aqui Cazuza também, sim. Sim. E se você perguntar a maioria, muita gente que não vai aprofundar vai dizer, não é gay. Nada contra, tá, gente? Deixar bem claro aqui, não é uma competição, sabe? Não é. É só para mostrar que nós existimos, nós resistimos, sabe? É importante marcar, é uma marcação que a gente está fazendo. Sim, senão não teria porquê da gente fazer essa live, né? Para poder falar Perfeito. especificamente sobre a letra B, que não muitas Uhum. vezes não consegue se identificar com o próprio movimento, né? O Então que é que você importante a percebe gente ainda marcar. mais assim de estigmas, Lu? O que que você acha que. Será que eu trouxe tudo? Fico pensando aqui. Eu falei em relação ao apagamento, visibilidade, a questão de fetiche, a questão também de bifobia por parte A dentro da própria comunidade. promiscuidade.
Oi? Acho que a promiscuidade também você trouxe, que acontece bastante, né? Aham. Eu acho que É. isso, assim, não tá tão forte quanto alguns anos atrás, mas ainda tem, né, essa questão. Não sei se você percebe quando fala, ah, eu sou bi, né? Como se É. isso automaticamente tivesse que fazer sexo em grupo, tivesse que Sim, se vamos pro relacionar com suruba, mais de uma entendeu? Se pessoa ao quiser mesmo fazer, tudo bem, tempo. tá, gente? Se quiser fazer, cabe a qualquer pessoa, independente de orientação sexual. Mas estou falando, aí já tá. Mas não tem que ser. A pessoa fala como se tem que, né? A partir do momento bi, automaticamente promíscuo, automaticamente suruba. Não. Aí, cadê a nossa subjetividade da pessoa que se identifica como monogâmica, né? Que tem aquela coisa mais demissexual, isso assim não se interessa tanto por casual. Então vai para além. Uhum. Eu acho que pensando aqui seria até interessante também, se você, não sei se vai fazer repeteco das letrinhas, mas trazer um homem bi, porque é uma outra vivência, né? Sim, é complicado, hein? Eu digo complicado porque eu acho que, e pela fetichização, parece, eu digo entre aspas, mais fácil ser mulher bissexual do que homem bi. Porque o homem bi, pela questão do machismo, eu acho que sofre também muito preconceito. Não estou dizendo querendo comparar, não, mas Eu acredito que sofra mais eu acho que é mais apagamento, difícil. né? Acho que é difícil até para ele assumir isso, Como, como se subir fosse um gay enrustido. Ele não consegue isso. assumir que é gay, então ele fica em cima do É. muro ali, dizendo que é bissexual. Então seria interessante trazer Acho essa que o outra nosso caso é vivência, né? difícil por ser. Oi? Seria interessante, de repente, trazer essa outra vivência. Estou deixando aqui, porque eu não sei se vai Sim, repetir, mas interessante, sim. Interessante. E a gente, como mulheres, também passamos por muito, aí também mesma coisa, cultura machista, já uma dificuldade por sermos mulheres nesse mundo ainda bem patriarcal, e sim, bissexuais. sim. Romance Ousadia. Não sei, não. Você conhece? Romance Ousadia, Não, interessante. Romance Ousadia, chegou agora, já deixa interessante. uma pergunta aí, Romance e Ousadia. Sigiloso. Gente, podem comentar. Eu vou, enquanto vocês comentam ou perguntam para a gente, finalizando, eu trouxe aqui o Manifesto Bissexual Brasileiro, parte, tá? Porque ele é grande. Eu É trouxe só grande. uma parte aqui, daquele slide que até te passei, Lu. E brasileiro, porque traz também. Você acha que o preconceito esbarra na falta de cultura, de educação mesmo? A educação é importantíssimo, né? Acredito que a educação, como base, ela é importante. Mas em relação à cultura, não sei, porque tem pessoas aí que até têm muito conhecimento em outros sentidos, mas mantém relativo isso. O que você acha, Lu? Eu acho que tem a Porque ver essa. com cultura de uma forma geral, assim, né? Que a nossa sociedade, não só em questões de sexualidade, mas em todas as questões praticamente, é muito binária, né? Ou você é rico ou é pobre, ou você é homem ou é mulher, ou você, enfim, várias categorizações, né? Então eu acho que tem a ver com essa questão da cultura, sim, binária. Que aí É, você tem o lugar, né, de hétero e de homo, que o lugar de homo já é complicado. Então como é que seria um terceiro lugar, né? Como é que seria o lugar do bissexual? Eu acho que tem a ver com isso, sim, de uma visão geral. Que é. as pessoas gostam, né, de ter aquela segurança, as categorias separadinhas, e aí qualquer coisa que saia disso bagunça muito. Então, até a questão da teoria Sim. queer, né? As pessoas com mais Uhum. idade, mais antigas, mas o que estão querendo fazer agora? Menina é menino, menina é menina, e é isso, porque isso tudo, enfim. Acho que tem a ver com isso. Então, o Fred aqui foi um cliente meu, bom te ver também. Fred, não te ver, mas te ler. Uhum. Cláudia, somos seres holísticos, complexos e, apesar de plurais, temos nossas singularidades. Perfeito. O respeito à diversidade é a chave das boas relações. É isso, porque entra a singularidade e a subjetividade, que eu quis pontuar tanto aqui nessa live também. Né? Vai ter
bissexuais transfóbicos ou escrotos? Vai. Aí entra a questão da pessoa. Vai ter uma lésbica também, né, ridícula? Enfim, vai. Porque vamos pensar que é uma questão aí do caráter, né? Vem outros pontos da personalidade aí que não vamos generalizar pela orientação sexual, por exemplo, Sim. né? Sim, Então, vou sim. aqui, gente. O Manifesto Bissexual Brasileiro. Olha que lindo, hein? Somos pessoas, começa aí, para quem o gênero não é um fator determinante da atração sexual afetiva. Ou seja, entra não binários, pessoas trans, tá? Atuamos na organização de um movimento bissexual que contemple nossas especificidades. Cada um tem a sua especificidade. Lutando para que nossas sexualidades, ou seja, plural, sejam vistas como válidas. Nosso ativismo é político, pois entendemos nossa participação na sociedade como transformadora e conhecemos o papel daqueles que detêm o poder de nos oprimir. E por isso lutamos contra a vergonha, importantíssimo, porque a gente às vezes carrega isso até nos dias atuais, que nos impõe, olha, tá arrepiado, contra o ódio que nos separa, contra o apagamento que nos fere. Lutamos por orgulho, respeito e visibilidade. Lutamos pelas nossas vidas e continuaremos vencendo, pois a luta bissexual, assim como nós, não tem fronteiras e nem conhece limites. Tá? Não é qualquer coisa não, entendeu? Esse manifesto é maravilhoso, né? E é uma parte. Depois vocês podem Sim. procurar, tá, gente, no Google e tudo mais. Então, olha, Lu, agradeço. Acho que sempre tem mais coisas, a gente pode ir para frente, né? Também com a Fê, com outras pessoas, a gente fazer novas lives, né? Até do outro lado, você também, querendo trazer outros assuntos. Eu acho que a gente pode ir firmando isso. Quem está chegando agora, gente, vai ficar gravada essa live. Está em duas partes, porque a primeira houve um problema técnico, mas é importante de ver desde o início. Então, vai ter parte um e parte 2, tá? Agradeço muito, Lu, por você ter aceito esse convite, por você estar aqui como uma pessoa, psicóloga também, tem um entendimento, uma mulher, bi, enfim, com tantas qualidades também como pessoa, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o seu convite, Karina. Fiquei muito feliz quando você me convidou, muito empolgada, você sabe, nos Uhum. bastidores que eu estava comentando, e você me marcando, e a gente vamos estudar, É, porque é importante a gente ter esse espaço, né? E até quando a gente vai estudando e vai vendo as situações, é que a gente vai entendendo o quanto de violência a gente já sofreu sem que isso fosse nominado, né? é. Enquanto Que a gente às vezes também não via por não estudar e na ignorância de nós mesmas, né? Ignorando sim, algumas coisas. sim, ignorando que aquilo nos feria, né? Isso é só uma brincadeira, enfim. E o quanto que é Uhum. importante a gente ter esse espaço para também quem não é bissexual entender como que é a nossa vivência, né? Poder se colocar um pouquinho na nossa pele e entender quais são as dificuldades, né, que a gente tem aí durante a nossa Verdade. trajetória, né? Então, fiquei muito feliz, agradeço o seu convite e gostei, vamos Estamos fazer mais juntos. vezes. Tá? Então, ó, beijo para todos e todas, todos que participaram, tá? Boa noite, Lu. Gratidão, Beijo. gente. Beijo. Beijo.